Miguel Reale, Variações sobre a Estrutura do Direito. Apesar de frequentes referências à minha teoria tridimensional do direito, parece-me que há pontos a serem esclarecidos. Aceita-se muitas vezes o tridimensionalismo jurídico sem clara importância de seu entendimento da ciência jurídica na sua especificidade. O assunto é muito amplo se o apreciarmos sob os pontos de vista histórico, o único que nos permite compreender por que insisto em falar em teoria tridimensional específica e dialética. Vamos, pois, nos limitar a algumas ideias gerais capazes de explicar o que há de próprio em meu pensamento. Em primeiro lugar, observo que há uma teoria tridimensional jurídica genérica e outras específicas, só cabendo à segunda a qualificação de teoria, por não se limitar ao exame de problemas metodológicos. A afirmação de que o direito é tridimensional surgiu primeiro como verificação do que, ao se expor os princípios gerais do direito, seguia-se sempre uma divisão didática do sentido de estudo da matéria, dividindo-a segundo os 3 pontos de vista do fato, do conceito e do valor. Enquanto predominou o positivismo jurídico, predominou o estudo do direito como fato social, tendo sentido complementar ou secundário à análise de seus aspectos lógicos e valorativos. Já o autor Del Vecchio, kantista que era, dedicava a primeira e mais importante de suas lições de filosofia do direito ao problema gnoseológico do conceito do direito, correlato ao de justiça, deixando uma terceira parte como a apêndice dedicada à análise dos aspectos sociológicos. Seu mestre, Lectílio Vanni, positivista crítico, seguirá critério diverso, tratando amplamente do direito como fato social, para ao depois estudar os problemas lógico e axiológico. Ora, foi fácil à doutrina jurídica tirar a conclusão de que se a exposição da matéria era trina, era sinal de que o direito é, em sua essência, tridimensional. Foi esse modo de pensar que nos levou à compreensão trina do direito, a começar com a escola neocantiana de Baden, com Gustavo Gabrusch à frente, concebendo o direito como fato cultural estudado segundo 3 formas: a forma empirista ou factual, a gnoseológica do conceito e, por fim, de seu valor ideal. O que caracteriza com efeito a teoria de Gabrusch é essa apuração trina do assunto, dando maior relevo ao valorativo ou ao axiológico. Dentro dessa escola já era diferente a posição de Emil Lask, para quem, sendo o direito um conjunto de significados, só era possível falar-se em bidimensionalidade do direito, tal como admiravelmente explicou esse assunto Tércio Sampaio Ferraz Filho, em sua tese de doutoramento defendida na Alemanha. Independente da tese escrita no Brasil para conquistar o título de livre docente na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro. Ora, foi a tricotomia traçada por Gabrusch a base da teoria tridimensional genérica, seguida por vários autores como Carlos Cóssio, Garcia Maynés e Recasens Siches. Segundo essa diretriz, o direito pode, em suma, ser estudado seguindo 3 pontos de vista distintos: o fato, o valor e a norma. A bem ver, o direito não era considerado sempre e unicamente tridimensional, mas dava lugar a 3 vertentes distintas de pesquisa, a saber, a sociologia jurídica, que estudaria o direito como fato social,
a axiologia, ou o direito natural, isto é, o direito como valor ideal, e a ciência do direito, como estudo normativo da experiência jurídica. Para explicação elementar dessa concepção, pode-se dizer que o direito constitui um bolo dividido em 3 sabores ou finalidades complementares: a factual, a axiológica e a normativa. Pois bem, foi contra essa generalidade que me insurgi, sustentando que o direito é sempre tridimensional, quer o estudo seja sociológico, filosófico ou científico positivo. A diferença entre eles, disse eu, no caso o autor Miguel Reale, é de perspectivas na análise, não da matéria a ser estudada, que, para todos, só pode e deve ser tridimensional. Assim sendo, se eu, como sociólogo, estudar o direito como fato social, nem por isso poderei olvidar os outros 2 sentidos essenciais, o que lhe dá o valor a ser realizado e mais o da regulamentação normativa. Por outro lado, o filósofo, ao indagar da essência do direito, vê-lo-á também tridimensionalmente, ou seja, como valor que, incidindo sobre relações factuais, se refrange em um conjunto de regras ou normas. Para aplicar o exemplo elementar que lhes dei, supra, diria que o direito é um bolo com sabor necessariamente trino, sendo sempre factual, axiológico e normativo, e não em um bolo dividido em fatias, cada uma delas como propriedades próprias. Cumpre ponderar que os elementos que compõem o direito se relacionam entre si através de uma dialética de complementaridade, exibindo uma direção diversa da pesquisa para captar o sentido dominante de cada momento da juridicidade. O direito é, pois, sempre tridimensional, qualquer que seja seu objeto de indagação. O que importa na necessidade de um tridimensionalismo ao mesmo tempo são os tempos específicos e dinâmicos, conforme concordaram comigo Miguel Reale, afinal Recances Siches, o autor, e tantos outros, tal como se acha redigido na 5ª edição da Teoria Tridimensional do Direito, da editora Saraiva, de 1994, com diversas reimpressões. Cumpre, por fim, observar que a teoria tridimensional especifica se tornou... Cumpre, por fim, observar que a teoria tridimensional específica se tornou ainda mais lúcida quando demonstrei que o valor não é um objeto ou ente ideal, como ainda sustentaram Max Scheler e Nikolai Hartmann, mas sim uma expressão do dever ser. Com essa alteração consoante, foi bem observado por Pain que a axiologia ganhou autonomia, deixando de ser uma das partes da metafísica.